E aí, pessoal, beleza? Mais um vídeo de explicação. Vou me baixar um pouquinho aqui, ó, só para mostrar do que é. Língua portuguesa, quinzena número 4, explicação do conteúdo novo. Mas antes da gente avançar para a explicação, eu vou abrir um pouquinho aqui a minha câmera e vou olhar para vocês e vou pedir a gentileza de algumas questões. Primeiro, quando vocês forem fazer entrega dos materiais de volta lá na escola, tomem o seguinte cuidado. Revisem se todas as questões estão respondidas, né? Para não entregar nada em branco e acabar não te prejudicando por uma falta de atenção. Outra coisa importante, letra legível, gente, pelo amor de Deus. Sou professor de português, não de egípcio antigo. Tem letra que parece aqueles hieróglifos, né? Tem que ir com calma, gente, não é um concurso de velocidade. Tu tá com tempo na tua casa, faz com calma, capricha na letra, faz um rascunho antes, depois passa a resposta ali para a folhinha. Terceiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, nome. Nome na folha, pessoal. Muita gente entregou folha sem nome. Eu sei que alguns de vocês têm a questão de grampear as folhinhas juntas e colocar o nome só na primeira. Não, coloca o nome em todas. Por quê? A gente abre essas folhinhas que vocês grampeiam e separa. Eu corrijo as de português, filosofia e religião. O professor Antônio, de educação física. Professor Marcelo, de História e Geografia, professora Carmen, Ciências e Matemática. Então é necessário, o exemplo, né? Então é necessário ter nome em todas as folhinhas, para não acontecer de se perder alguma coisa ou a gente acabar não corrigindo porque não tem nome de ninguém, certo? Mais uma coisa, vamos assistir os vídeos que estão sendo feitos, pessoal. Esse material é para te ajudar, certo? Participa, entra, assiste, tá bom? Vamos lá, agora sim, vamos diminuir o professor aqui, ó, bem pequenininho. Língua portuguesa, quinzena 4, vamos para a explicação do conteúdo. Vamos lá. Vocês viram que mudei o visual aí, né? Depois vocês botam lá nos comentários do vídeo se tá melhor, se não tá, se o outro era melhor. Vamos experimentar achar um formato que seja bem confortável para todo mundo. Vamos lá, então. A atividade 4, então, ela vai falar sobre as flexões do substantivo. E em língua portuguesa, eu quero já deixar bem claro para vocês que vocês vão ouvir muito a palavra flexão. O que é flexão na língua portuguesa? Flexão quer dizer mudança. Flexão não é aquela atividade física lá de fazer flexão com os braços, aqueles apoios com o braço. Isso aí é na educação física. Flexão na língua portuguesa, a gente fala que são as mudanças que as palavras sofrem, que as palavras têm, certo? E quais são as flexões que o substantivo sofre? Que é o substantivo? A gente viu isso lá no vídeo passado, lá no plano de trabalho passado. É a classe de palavras que dá nome às coisas que existem. O que é, então, flexão? Flexão são as mudanças que o substantivo vai sofrer. E, no caso, o substantivo sofre 3 tipos de flexão. Flexão de gênero, mudança do masculino para o feminino e vice-versa. Flexão de número. Número, senhor, 1, 2, 3, 4? Não. Isso é da matemática, isso é algarismo. Na língua portuguesa, quando a gente fala em número, a gente se lembra de singular e plural. Singular é uma coisa, plural é mais de uma. Certo? Lembrou? Ah, que bom. A gente vai falar ainda dentro do plano sobre isso. Flexão de grau. O que é flexão de grau? É flexão de tamanho, mudança de que indica a palavra sofre uma alteração que indica que o objeto ou a coisa que está sendo nomeada tem um tamanho específico. É grande, é pequeno ou está num tamanho normal. Tá certo? Então lembra, flexão em língua portuguesa é o quê? É mudança. Tá certo? Vamos lá então? Próxima situação. Vamos começar falando então da flexão de gênero. Eu vou ficar, esse slide aqui, eu fiquei meio... Eu tô meio desconfortável com esse slide aqui. Eu vou ficar me jogando de um lado para o outro conforme for a necessidade, tá bom? Então vamos lá. A flexão de gênero, ela expressa se a palavra que eu estou me referindo é uma palavra masculina ou uma palavra feminina, tá certo? As palavras, elas têm gênero. Gênero. O que é gênero? Elas têm uma referência de masculino ou feminino. Algumas palavras é muito fácil identificar, como por exemplo aqui, ó, juiz é uma palavra que está no gênero masculino. Juíza é uma palavra no gênero feminino. Vou jogar para o lado aqui, ó. Continuando, cidadão é masculino, cidadã é feminino. E são coisas iguais, coisas semelhantes, tá certo? Só uma no masculino e uma no feminino, tá bom? Atenção! Isso é importante aqui, gente. Vamos jogar lá para o outro lado aqui. Tá esquisito. Eu estou sem lugar nesse slide.
Não existe correspondência entre gênero e sexo. Como assim, professor? Gênero é só para indicação da palavra. Sexo é biológico, é da ciência. É indicação. Homem é uma palavra do gênero masculino e o bicho ao qual ele se refere é do sexo masculino também. Porém, lápis é uma palavra do gênero masculino, mas o objeto não tem sexo biológico. Entenderam o que eu quero dizer? Lembra no texto do Hobbit, que a gente viu no outro plano? Tem uma hora que fala assim, os homens, né? Os homens fazem tal situação. Não é os homens do sexo masculino. Os homens no sentido de humanidade. A gente falou sobre isso no vídeo passado. Então, tem que ter essa noção de que gênero da palavra não tem nada a ver com sexo biológico, com o gênero com o qual uma pessoa ou um animal nasce. Tá certo? Gênero de palavra é referente só à palavra. Não tem relação com o sexo biológico. Tá bom? Vamos lá de novo, jogando o professor de um lado para o outro. Só eu não copiei. Isso está lá no plano, cara. Fica tranquilo. Mas se quiser, volta um pouquinho o vídeo, pausa e copia o que tiver que achar que tem que copiar. Seguinte. Ainda dentro dessa questão de flexão de gênero, tá? Muitos substantivos, eles vão apresentar uma forma específica da palavra para o masculino e uma forma específica para o feminino. Eles são chamados de substantivos biformes, ou seja, eles têm duas formas. Bi quer dizer dois, forme é forma, então duas formas. Por exemplo, ator e atriz. Ator é masculino, atriz é feminino. São palavras até parecidas na sua construção, mas que têm diferenças, têm uma forma diferente. Menino, menina, mesma coisa. Homem, mulher, mesma coisa. São bichos, né, parecidos, mas que, por causa do gênero biológico, tem um nome específico para cada um, tá certo? Alguns outros substantivos vão apresentar uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. E aí eles são chamados de uniformes. Uni quer dizer um, forme, forma. Uniforme. Os substantivos uniformes, eles normalmente vão ser utilizados para coisas neutras, que tu não consegue determinar só pela palavra se é masculino ou feminino. Como, por exemplo, os substantivos uniformes sobrecomuns. Sobrecomum, ou seja, está acima do que é comum. Eles vão nomear coisas tanto do masculino quanto do feminino. Por exemplo, a criança. Se eu falo para ti, a criança saiu de casa, tu sabe se era um menino ou uma menina? Não consegue saber, né? A testemunha confessou o crime. Tu sabe se a testemunha era um homem ou uma mulher? Não dá para saber, né? Tu só sabe que era uma testemunha. O indivíduo provocou uma briga. Tu sabe se o indivíduo era um homem ou uma mulher? Não dá, né? Então, esses são os substantivos uniformes sobrecomuns, certo? Estão acima de uma forma comum. Também nós temos os substantivos uniformes comuns de dois gêneros. Como assim comum de dois gêneros, professor? Eu uso a mesma palavra para o masculino e a mesma palavra para o feminino. Por exemplo, o menino foi ao dentista. Ao dentista, tu entende que é um dentista masculino, um homem dentista. O menino foi a dentista. Era uma mulher a dentista dele. Eu consultei um dentista. Era um homem. Eu consultei uma dentista. Era uma mulher. Você conhece esse dentista? É um homem. Você conhece essa dentista? É uma mulher. Me indica o seu dentista. É um homem. Me indica a sua dentista. É uma mulher. Então, esse tipo de palavra que eu posso usar tanto para masculino quanto para feminino, outro exemplo que me vem à mente agora, o repórter, a repórter, entendeu? O jornalista, a jornalista. Esses são comuns de dois gêneros. Ô professor, e no caso, o professor e a professora? Isso é um biforme, porque eu tenho uma palavra específica para cada gênero. Professor, sem o A lá no final, é masculino. Professora, com o Azinho lá no final, tu entende que é uma mulher, que é do gênero feminino. Certo? Tem mais um ainda, que é referente só aos animais. Quer ver aqui? Vamos pular? Olha lá. Que são chamados substantivos uniformes epsenos. Epsenos, esse nome esquisito mesmo. O que quer dizer? Quer dizer que eu tenho a mesma palavra para determinar os animais, tanto masculinos quanto femininos, mas eu vou utilizar
a palavra macho e a palavra fêmea para acompanhar. Por exemplo, a onça. Tu não sabe se era macho ou fêmea, mas aí tu vai ter que especificar. É a onça macho. O jacaré. Tu não sabe se é macho ou fêmea. Tu vai dizer que o jacaré é fêmea. O jacaré macho, o jacaré fêmea. A onça macho, a onça fêmea. Estão vendo? Que mesmo a letrinha que vai lá na frente, que a gente chama isso de artigo, a gente vai estudar isso com mais detalhes posteriormente, ela não indica se essa onça era macho ou era fêmea. Então é a onça macho, a onça fêmea. E só para ilustrar aqui, ó, olha aí, ó, essa onça aí, dá para saber se é macho ou fêmea? Esse jacaré aí, vou até sair de perto aqui, ó. Esse jacaré, dá para saber se era macho ou fêmea? Não tem como, né? E aí, só sendo um biólogo aí sim, né? O pessoal lá da ciência vai saber dizer pela estrutura física ali. Será que eles vão se atacar? Aí, acho que não, hein? Espero que não. Vamos pro próximo. Olha lá. Flexão de número. Flexão de número. Como eu já falei antes, número na língua portuguesa é singular e plural. Tá certo? Isso vocês já estão acostumados. Vocês já viram isso lá na quinta série. Né? Na quinta série vocês já viram a questão do singular e do plural. Coisas no singular, palavras no singular indicam uma só. Coisas no plural indicam mais de uma. Tá, então por que a gente está revendo isso? Porque é uma parte importante do estudo do substantivo e vocês vão perceber que existem alguns substantivos que precisam de uma regrinha especial para formar o seu plural. Vamos lá. Na língua portuguesa, a característica mais comum para indicar o plural é acrescentar o S no final de uma palavra. Por exemplo, menino tem um só. Meninos tem mais de um. Aluno tem um só. Alunos tem mais de um. No entanto, tá, gente, dependendo da terminação da palavra no singular, a regra pode dar uma variadinha. E como é que varia aí, professor? Tem lá no plano e eu vou passar ponto a ponto com vocês aqui também agora. Olha ali. A regra geral, então, né? Os substantivos compostos, isso para substantivo. Lembra o substantivo composto? Antes da gente falar das específicas ali, substantivo composto é aquele formado por mais de uma palavra. Como é que funciona? Eu vou ter que saber identificar se, quando eu tenho um substantivo composto, se a palavra que compõe o substantivo composto é adjetivo ou substantivo. Adjetivos são uma classe gramatical que nós vamos estudar depois também, que indica características das coisas. O substantivo vocês já estão sabendo como é que funciona, né? É o que dá nome a alguma coisa. Então, quando os dois vêm juntos, eles vão os dois para o plural. Quando eu tenho qualquer palavra fora dessas duas classes gramaticais, ela fica invariável, ou seja, ela não varia. Olha o exemplo ali, ó. Deixa eu me jogar aqui pro ladinho. Aí. O guarda-chuva, os guarda-chuvas. Por quê? Guarda é um verbo, guardar. Chuva é um substantivo, é o nome de um fenômeno da natureza. Então, só o que vai para o plural é a chuva. Os guarda-chuvas. Tem mais de um guarda-chuva ali naquele lugar. Abaixo assinado, mesma coisa. Abaixo indica posição, então é um advérbio. Adjetivo é uma característica de alguma coisa, foi assinado. Então, o que vai para o plural é a palavra assinado. Os abaixo assinados. Mesma situação, os guarda noturnos. A mesma coisa. Só que, o que acontece? Aqui, guarda não é do verbo guardar. Guarda, aqui, deixa eu me jogar lá para cima. O guarda aqui é a pessoa que faz vigília, que faz guarda, né? Ou guarda. Não existe nome de uma profissão que é guarda? Então, nesse caso, os dois vão para o plural. Por quê? Guarda é substantivo e noturno é um adjetivo. O noturno indica uma característica o quê? Da noite. Guarda noturno é o guarda que trabalha à noite. A má formação. As más formações. Má, mal, são adjetivos, é característica de alguém ou de alguma coisa. Formação é algo que foi formado, então é um substantivo, né? Então os dois vão para o plural, tá certo? Agora vamos para o quadrinho. Vou me diminuir aqui, ó. Vou ver se eu consigo me diminuir mais. Ih, não dá. Agora ficou uma bagunça. Deu. Vou ficar aqui de um lado, depois eu... Não, aqui, ó. Aqui não atrapalha. Pronto. Substantivos que no singular vão terminar em R ou S. Como é que forma o plural? Em R ou S. Meu Deus do céu, o cara não sabe ler. Em R ou Z. Pessoal, perdão. Acontece. Equívocos acontecem. Aqui ninguém é máquina.
que que tu faz? Para ir fazer o plural, tu vai acrescentar um ES ao final. Por exemplo, nariz termina com Z. Plural, narizes. Flor termina com R. Tu vai acrescentar um ES. Flores. Ah, mas tu já estava sabendo, senhor. Mas aí tu sabe em todas as palavras que terminam com R ou com Z? A regra é para isso. Quando as palavras terminadas em S, olha ali, ó. Quando elas são monossílabos. O que é monossílabo? Formada por uma única sílaba. Ah, senhor, eu não lembro disso. Isso é lá da 3ª, 4ª série, irmão. Vamos revisar conteúdo aí. Ou quando elas são oxítonas. O que é oxítona? Quando a última sílaba da palavra é a mais forte, certo? A sílaba está pronunciada com mais intensidade. Então, eu também vou fazer uma nova... vou mandá-la para o plural, quer dizer, acrescentando o ES, tá certo? Quando é uma palavra terminada em S que não é oxítona, ou seja, ela é paroxítona, a penúltima é a sílaba mais forte, ou proparoxítona, que é a sílaba antepenúltima é a mais forte, ela é invariável, ela não vai mudar, ela vai continuar na sua forma. O que vai ir para o plural? A letrinha que a acompanhar. Por exemplo, o ônibus, e quando eu digo que eu tenho mais de um, são os ônibus. Quando eu tenho um lápis, é o lápis. Quando eu tenho mais de um lápis, vira os lápis. Tá certo? Quando eu tenho um substantivo terminado em ão, aótil, a maioria vai mudar de ão para ões, como colchões ou portões. Portão, portões, colchão, colchões. Outros vão apenas acrescentar o S, cristão, cristãos, bênção, bênçãos. E outros vão fazer a mudança de ão para ães. Pão, pães, alemão, alemães. Sor, como é que eu vou saber a mudança dessas situações? Se eu tenho tanta palavra terminada em ão. Aí tu tem duas possibilidades, meu querido aluno. Das duas, uma. A primeira, ou tu aprende a estudar etimologia, que indica a origem das palavras. Bah, senhor, sério, vou ter que estudar isso. Ou o senhor comece a ler e a aprender esses vocabulários. São as duas únicas maneiras, sendo bem sincero contigo. Ou tu estuda etimologia, que é uma parte da língua portuguesa que estuda a origem das palavras, de onde é que elas vieram, ou você começa a ler. Eu recomendo a segunda, ela é muito mais prazerosa e tu aprende com muito mais facilidade. Tá certo? Vamos lá. Na pior das hipóteses, consulte um dicionário. O dicionário normalmente apresenta o plural das palavras. Tá certo? Vamos para o próximo quadro aí. Esse vídeo vai ficar imenso, meu Deus. Olha aí. Substantivos terminados em AL, EL, OL, UL. O L não tem? IL não tem? Tem, mas é a próxima situação, então te acalma. Terminado em AL, EL, OL, UL. Eu vou trocar o L por IS. Tem exceções. Como assim, senhor? De novo, vai estudar etimologia. Não quer? Leia. Mesma coisa. Por exemplo, a palavra mal, com L, que indica estar mal de saúde. Quando eu tenho um mal-estar, as pessoas têm mal-estar, certo? Quando eu tenho um cônsul, o que é um cônsul? É um representante de um país em outro. Quando eu tenho mais de um, eu tenho um cônsules. Tenho os cônsules, certo? Nas outras situações, a regra é que vale. Canal, canais. Papel, papéis. Farol, faróis. Tá certo? Quando eu tenho terminado, então, o substantivo terminado em IL. IL. O que eu vou fazer? Eu vou trocar, no caso de oxítonos, a última sílaba é a mais forte. Eu vou trocar o IL por IS. Então, eu tenho fuzil, fuzis, ardil, ardis. Só o que é ardil? Nunca ouvi falar isso aí. Cara, dicionário, irmão. Dicionário. Tá, mas eu vou te falar aqui agora, tá? Só para te ficar sabendo. Ardil é um esquema, é uma armação, é algo que está sendo planejado. Estou preparando um ardil para te pregar uma peça. Entendeu? Quando não são oxítonos, ou seja, quando a sílaba tônica não é a última, é a penúltima ou antepenúltima, eu vou trocar o il por eis. Míssil, mísseis. Réptil, répteis. Pastel, me deu fome agora, pastéis. Tá certo? Substantivos terminados em M no singular, eu vou trocar o M por NS. Homem, homens. Armazém, armazéns. Terminados em N, professor. Vou trocar o N por NS, ou, em alguns casos,
dá para acrescentar o ES. Na verdade, em todos, eu posso escolher se eu vou escrever com NS ou com ES no final. Por exemplo, hífen, hífenes ou hífens. Abdômen, abdômens ou abdômenes. Essas formas com ES, elas são corretíssimas, elas não estão erradas, mas como nós normalmente não as utilizamos, elas causam uma certa estranheza ao ouvirmos, né? Palavras terminadas com X, elas são invariáveis. Aí vai valer a regra lá do lápis e do ônibus. Tórax, os tórax. Clímax, os clímax. Tá certo? Entendeu? Não entendeu? Volta o vídeo e assiste de novo. Se eu ficar me repetindo aqui, a gente já tá com 20 minutos de vídeo. Daqui a pouco isso aqui vai estar quase um Vingadores Ultimato, com 3 horas de duração. Vamos lá, próximo. Flexão de grau. Vou me colocar aqui em cima do celular. Flexão de grau. Essa é barbada. É indicação de tamanho. Por exemplo, coisas no grau aumentativo. Normalmente eu vou só incluir o ão no final. Menininho, meninão, rapazinho, rapagão ou rapazão. E o grau diminutivo, que indica coisas no tamanho pequeno. Menino, menininho, rapaz, rapazinho, amigo, amiguinho, aluno, aluninho, certo? Essa é barbada, né? Também vocês já conheciam. Tem os exemplos que estão lá no nosso plano também. E elas acrescentam, então, ao substantivo uma palavra que indique aumento ou diminuição. Por exemplo, isso também conta como flexão de grau, tá? Canoas, pequenas canoas, grandes canoas, enormes canoas, gigantescas canoas. Isso também é flexão de grau. Tá certo, pessoal? Outras terminações são possíveis além de ão e de inho, para indicar o aumentativo e o diminutivo. Quais são elas, professor? Já vamos ver. Mas antes eu quero deixar frisado uma coisa. Dependendo do contexto, vou me ficar bem no meio aqui agora, ó, bem no meio aqui, ó, que é para olhar bem para ti e dizer assim, ó. Dependendo do contexto, o que é o contexto, professor? A intenção em que uma palavra está sendo utilizada. Dependendo do contexto que o diminutivo aparece, ela não serve para indicar tamanho. Ela serve para indicar o quê? Carinho, afeto, familiaridade, desprezo. Por exemplo, tu olha para tua boneca favorita, menina, e diz assim, essa aqui é minha bonequinha favorita. Ou então um pai olha para um filho, esse é o meu filhão. Esse não é o filho grande, é o filho que ele gosta, o filho que ele ama. Certo? Entenderam? Espero que sim. Espero que todo mundo tenha entendido. Então, lembra, diminutivo e aumentativo não indica apenas tamanho, indica também, dependendo do contexto, afeto, carinho ou até outras coisas, desprezo, certo? Coisas erradas. Por exemplo, mas esse cara é um trapalhão. Ele está indicando que o cara está cometendo gafes, cometendo erros que estão atrapalhando outras pessoas. Tá certo? Agora vamos lá para a tabelinha aqui, ó. Ih, meu Deus, aqui. Que indica outras terminações para o aumentativo e o diminutivo. Aqui não adianta ficar perdendo muito tempo aqui, que vocês estão enxergando bem como é que funciona, né? Qualquer coisa, olha, vê se tu consegue utilizar essas terminações de outras palavras. Dá, pior é que dá. Então, fique atento a essas questões. Tá certo? Vamos indo lá para o final? Olha aí. Certinho, pessoal? Então, ó, qualquer coisa, chama no WhatsApp, assiste os nossos vídeos, assina o canal, dá para assinar o canal agora, dê uma mexida lá, comenta, vê o que tu achou, o que dá para melhorar, o que vocês acham que eu posso fazer para deixar as coisas mais práticas para vocês. Tá certo, turma? Então, um abraço e até mais!